Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre as duas casas de Israel. É um assunto que eu já venho falando nos vídeos, eu já tenho vídeo falando disso, mas dessa vez eu vou usar um mapa mental. Eu vou usar 3 tipos de mapas para falar sobre esse assunto para você. Esse é um assunto que eu considero chave para você desbloquear pelo menos 70% das profecias do Antigo Testamento. E eu já tenho comprovado, mostrado para vários irmãos que isso é verdade. Meu irmão e minha irmã, eu queria que você assistisse esse vídeo até o final. Tenha paciência e assista esse vídeo até o final. Eu já fiz mapa mental que é para ficar mais fácil de entender. Eu vou usar uma linha simplificada para falar desse assunto. Não importa se você é adventista do 7º dia, não importa se você é calvinista, não importa se você é metodista, presbiteriano, católico, testemunha de Jeová, não importa a sua denominação, embora a gente saiba que haja divergências. O meu desejo mesmo é que você assista esse vídeo até o final, porque jamais você vai chegar no final desse vídeo e vai dizer: perdi o meu tempo. Devia ter assistido um filme que seria melhor. Muito pelo contrário, irmão. Você vai chegar no final desse vídeo e você vai ter tanta vontade de estudar a Escritura. Você vai querer ler tudo de novo, a Escritura. Não é um novo evangelho. Isso já está anunciado desde Abraão. Paulo já falava dessas coisas. Confesso que é meio difícil de enxergar isso nas cartas de Paulo, mas é um dos assuntos principais dele. Você mesmo vai mandar e-mail para mim e vai confirmar isso que eu estou falando. Não importa a denominação que você é. Por isso mesmo que eu fiz questão de fazer esses mapas mentais e explicar passo a passo, explicar resumidamente a história de Israel, porque é necessário você ter esse resumo na mente, explicar as promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó, e isso em conexão com toda a Escritura. O que eu vou falar aqui não é nada mais e nada menos das promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Então você precisa assistir esse vídeo até o fim. Assista e depois nós vamos nos falar mais uma vez. Eu vou estar explicando resumidamente qual é o plano de Deus para a salvação de judeus e gentios usando um mapa mental. A princípio você não vai entender muita coisa. Você não vai conectar muitos pontos, só que depois eu vou dando sentido para todas essas coisas. Por isso que eu peço paciência só nos primeiros 20 minutos. Depois você vai ver a tremenda conexão que há nisso. Esse assunto vai fazer você entender Apocalipse. Pontos que não são entendidos, pontos que são entendidos errados, vão ser novamente interpretados. Vocês vão ver isso que eu estou falando. Eu já tenho um vídeo das duas casas de Israel. Depois que você assistir esse vídeo, você pode procurar um outro vídeo meu, no qual eu também criei um resumo desse assunto, só que eu não usei mapa mental. Eu amplifiquei muitas coisas, eu falei das festas, eu falei de vários assuntos ao mesmo tempo, e aí criou uma dificuldade em alguns irmãos para entender o tema, mas muitos conseguiram entender. Nesse vídeo aqui eu vou usar uma linha reta. Eu vou focar somente nesse assunto e ainda eu vou fazer um novo vídeo falando desse assunto e vou amplificar as coisas. Nesse assunto aqui eu vou resumir. Um outro vídeo que eu vou fazer eu também vou resumir, só que eu vou usar aquela lousa que vocês estão vendo ali atrás, com aqueles 4 cavalos. É um vídeo que eu também vou pôr no canal essa semana ainda. Assista esse vídeo que também vai estar ótimo. Mas eu vou usar aquela lousa para falar esse tema que eu vou estar falando aqui, de uma maneira mais simplificada, porque esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, ele já está gravado. Na verdade, agora é o final do vídeo, eu estou gravando o final. Aí você pode dizer: Luiz, mas eu já conheço as promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. É a promessa a respeito da salvação dos gentios, os gentios são salvos pela fé e amém. Quem crer será salvo. Irmão, o evangelho de Deus não é só isso. Tudo isso que eu acabei de falar, que supostamente você pensou, é verdade. Porque eu estou falando isso porque pessoas já falaram isso para mim. Só que Deus, ele é muito sábio. Ele é um Deus muito revelador. Ele desenvolveu um plano para a salvação dos gentios, no qual plano os gentios eles são encaixados na casa de Israel, chamados de casa de Israel, de maneira que você vai ler profecias nos profetas e não vai estar falando somente do Israel de Deus segundo a carne, vai estar falando a nosso respeito. E são profecias acerca do tempo do fim. Então esse vídeo ajuda você a entender coisas a respeito do tempo do fim. Você vai entender mais Daniel, você vai entender mais Ezequiel, você vai entender mais Jeremias, Zacarias, você vai entender mais o Novo Testamento, você vai entender muito mais as cartas de Paulo. Você acha que eu estou brincando quando eu estou falando isso? Eu vou ler alguns textos da carta de Paulo e vou mostrar como é entendido hoje. Depois desse vídeo você vai ler os mesmos textos e você vai falar: meu Deus,
Como isso sempre estava diante dos meus olhos e eu nunca vi. Então assista esse vídeo até o final e no final do vídeo você pode deixar o seu comentário abaixo. Se esse vídeo não te trouxer tudo isso que eu estou prometendo, você pode tirar a inscrição do canal, dar joinha para baixo e comentar falando, olha, esse vídeo é um vídeo padrão. Tudo isso que falou eu já aprendi na igreja, eu já tinha entendimento dessas coisas e não muda muita coisa. Mas se o efeito for ao contrário, se realmente o que eu estou prometendo acontecer no final do vídeo, então você também deixa o comentário para outras pessoas lerem e ficarem motivadas através do seu comentário, dos comentários de vários irmãos, a assistir o vídeo, ok? Vamos começar o estudo então. Abraão gerou Ismael e Isaque. E Ismael, ele é o primogênito de Abraão. Vou colocar aqui que ele é o primogênito. E Isaque gerou Esaú e Jacó. E Esaú, ele também é o primogênito. Nasceu com direito de primogenitura. Ismael gerou 12 tribos e Jacó, ele também gerou 12 tribos. Deus fez uma promessa para Abraão e a promessa foi o seguinte: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. E diz terra, não diz todas as famílias de Israel. Todas as famílias da terra e não de Israel. Essa promessa de bendizer todas as famílias da terra, ela vai ser confirmada com Isaque. Ela vai ser feita também para Isaque. E também ela vai ser confirmada com Jacó. Então quer dizer que essa promessa de bendizer todas as famílias da terra, ela passa para Isaque, e de Isaque passa para Jacó, e de Jacó passa para as 12 tribos. Esse é um grande plano de Deus, irmãos. Futuramente, esse reino de Deus de 12 tribos, ele vai ser dividido em duas casas de Israel, e isso pela própria vontade de Deus, porque Deus poderia ter deixado o Reino Unido. Eu vou repetir isso no decorrer do vídeo. Deus poderia ter deixado o Reino Unido, mas ele quis dividir em duas casas. As 12 tribos, elas vão formar o reino de Deus. Só que pela vontade do próprio Deus, esse reino vai se dividir. E ele vai se dividir em dois reinos, casa de Judá e casa de Israel. Casa de Israel. A casa de Judá, ela vai formar duas tribos. E a casa de Israel, ela vai formar 10 tribos. Casa de Israel e casa de Judá. Esses os dois nomes que Deus vai dar para esses dois reinos. Que no futuro vai voltar a ser um único reino, e nesse reino vai estar os gentios, fazendo parte de Israel, das primícias, dos 144 mil. Só que nós vamos ter um entendimento correto e completo. Como foi o plano que Deus desenvolveu. Jacó, ele vai gerar 12 tribos. 12 filhos de Jacó. Vão ser as 12 tribos de Israel. Vou colocar aqui Israel. E Israel é o nome de Jacó. Desses 12 filhos, vai ter um chamado Judá e um chamado José. Deus vai trabalhar aqui de maneira espetacular com esses dois filhos. José vai ter um filho chamado Efraim. Na verdade, ele vai ter dois filhos, um chamado Manassés e o outro chamado Efraim. Então a gente sabe que Judá vai virar uma tribo, não é verdade? Judá, que é um filho, vai se tornar uma tribo. E José também é uma tribo. Tribo de José. Só que José vai ter um filho chamado Efraim, e esse Efraim também vai se tornar uma tribo. Você deve conhecer Judá como filho de Jacó, e futuramente Judá se torna uma tribo. Somente até aí. E você deve conhecer que Efraim é um filho de José, e que futuramente se torna meia tribo, e que depois se torna uma tribo grande. Só que a palavra de Deus vai estar mostrando que Judá vai se tornar um reino, e Efraim, que é primeiramente filho de José, segundo se torna uma tribo, terceiro vai se tornar um reino também. Reino da casa de Israel. Isso que eu quero que você entenda, e isso que vai desbloquear profecias, principalmente as que estão em Oséias. Você já estudou Oséias? Você estudou Oséias. Deve ter estudado. Quando você lê o profeta Oséias depois desse vídeo, você vai sentir vontade de chorar. Você vai querer ler o profeta,
quando chegar no capítulo 14 você vai querer voltar para ler de novo. Você deve achar que eu estou exagerando, né? Mas você vai confirmar isso comigo. Então Judá e Efraim eles vão se tornar um reino, e isso vai fazer parte do plano de Deus, plano no qual o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento. Só que, engraçado, você não vai ver escrito Efraim na carta de Paulo, você não vai ver escrito Judá, e ele está falando de Efraim e Judá muitas vezes. Assim como em 2 Tessalonicenses 2, você não vai ver escrito chifre pequeno, nem 10 chifres e nem besta. Mas Paulo, quando fala do homem do pecado, filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus, ele está falando do chifre pequeno. Ele está falando de Daniel 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele está falando dos 10 chifres. Só que Deus inspirou o apóstolo Paulo ao falar a mesma coisa através de outras palavras para nos colocar à prova. E isso acontece com muitas coisas da Escritura. Foi o próprio Deus que planejou isso. Então a casa de Judá vai se tornar um reino. Efraim vai se tornar a casa de Israel. Eu vou mostrar isso para vocês na Escritura. E aqui vai se formar outro reino. Então aqui nós temos a divisão do reino. A divisão das 12 tribos de Israel. Se você entender corretamente sobre a divisão do reino de Deus, divisão que Ele estabeleceu com seus próprios desígnios, Deus não faz nada por acaso, não fala nada por acaso e não deixa de fazer ou de falar nada por acaso. Até quando Deus poderia ter falado algo e não falou, poderia ter feito algo e não fez, presta atenção nisso, porque Deus é enigmático. Ele nos revela, mas Ele revela através de parábola, através de enigmas. Ele dá o sonho para Daniel e fala, Gabriel, faz com que Daniel entenda a visão. E na própria explicação existe a contabilidade. Não é que Deus vai explicar e você vai falar, entendi, poxa, legal. Não, Ele vai te dar uma matemática espiritual. Essa matemática vai depender do livro da lei, do conhecimento que você tem do livro da lei. Vai depender do conhecimento que você tem de outros profetas. Não é uma matemática que você pode fazer somente no livro do profeta Daniel. Entendendo a divisão do reino, lembrando das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, você vai longe. Você vai entender muitas profecias. Não vai entender todas. Vai depender de outros assuntos para você entender certos pontos do Apocalipse. Mas vai entender muitas profecias. Foi Deus que estabeleceu como seria a divisão do reino. Nada disso é por acaso. Foi Ele que quis colocar Roboão sobre a casa de Judá, sobre 2 tribos, e foi Ele que quis colocar Jeroboão sobre 10 tribos. O interessante é que Roboão é de Judá, e Jeroboão é da tribo de Efraim. Dentre todas as tribos, por que Deus quis colocar 10 tribos sobre o comando de Efraim? Porque se um efraimita ele é governante das 10 tribos, o que estava no coração do Senhor era que Efraim dominasse as 10 tribos. Isso é plano de Deus, plano maravilhoso de Deus. Efraim, que é a casa de Israel, eles vão se tornar os gentios. Vamos colocar aqui. Os gentios. Efraim, que é a casa de Israel, eles vão se tornar os gentios. E Judá, que é um dos filhos de Israel, que vai se tornar uma tribo e futuramente vai se tornar um reino, eles vão formar os judeus. Os judeus. Um reino. Aí aqui a gente tem judeus e gentios. E tudo isso daqui está relacionado com as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Deus prometeu que de Abraão iria sair uma nação e multidão de nações. Uma nação e multidão de nações. Benditas todas as famílias da terra. Jacó vai gerar as 12 tribos. Das 12 tribos vai ter Judá, de onde vai vir Cristo, vai vir o Messias. E de José vai vir os gentios. Isso mesmo. Nós vamos entrar por intermédio de José. Mas, na verdade, por intermédio de Efraim. A casa de Israel, ela vai se tornar um reino. E esse reino vai ser os gentios. Deus prometeu para Abraão que a descendência dele seria como o pó da terra. E também prometeu para Jacó que a descendência dele seria como o pó da terra. Deus também prometeu para Abraão que a descendência dele seria como as estrelas do céu.
e não só como o pó da terra. Aqui nós temos a nossa natureza humana. E aqui Deus está falando da nossa natureza celestial. Olha que tremendo isso. Natureza humana, pó da terra. Natureza celestial, estrelas do céu. Esse assunto do pó da terra é tremendo, totalmente espiritual. Começa no literal, mas acaba no espiritual. E ele se originou em Gênesis. Ele passa por todos os profetas, não quer dizer que fala em todos os profetas, mas ele passa pelos profetas, e o desfecho desse assunto está no profeta Daniel. Daniel capítulo 12. E depois esse assunto termina lá em Apocalipse. O desfecho final está lá em Apocalipse. A promessa que Deus fez para Abraão, que passa para Isaac, que passa para Jacó, que passa para as 12 tribos, ela vai se encontrar a primeira vez em Gênesis 12, verso 3. E aí Deus vai ampliar essa promessa, vai confirmar e ampliar em Gênesis 22, verso 18. E aí em Gênesis 26, verso 4, Deus vai confirmar essa promessa com Isaac e vai fazer essa promessa para Isaac. Em Gênesis 28, verso 14, Deus vai confirmar essa promessa com Jacó. E essa promessa ela vai ser bem parecida com a de Abraão. Essa promessa aqui, de bendizer todas as famílias da terra. Em Gênesis 13, verso 16, Deus prometeu para Abraão que a semente dele seria como o pó da terra. Em Gênesis 28, verso 14, Deus prometeu para Jacó que a semente dele seria como o pó da terra. Em Gênesis 17, do verso 4 ao 6, Deus prometeu para Abraão que dele sairia multidão de nações. Essa mesma promessa alcançou Jacó. Deus falou a mesma coisa para Jacó. E todas essas promessas, pó da terra, multidão de nações, multidão de nações, multidão de nações, elas estão relacionadas com Efraim, a casa de Israel. Porque Efraim vai se tornar a plenitude dos gentios. Essa expressão plenitude dos gentios, ela vai aparecer em Romanos 11. Paulo vai estar falando disso em Romanos 11. Plenitude dos gentios. E esse assunto vai se originar em Romanos 9. Em Romanos 9, Paulo vai citar o profeta Oséias. E no profeta Oséias, ele fala muito de Judá e Efraim. Efraim e Judá. Logo no primeiro capítulo de Oséias, você vai ver o Espírito Santo falando de casa de Judá e casa de Israel. Eu vou ler isso para vocês. É claro que agora é um resumo somente no mapa mental. Eu não estou explicando e lendo tudo direitinho. Mas quando eu estiver lendo para você o texto, você vai lembrar desse mapa mental. Por isso que eu quis fazer assim. Foi da vontade do próprio Deus a divisão do reino. Como foi o estabelecimento da divisão? Tudo isso projeta coisas para o futuro. Deus poderia ter pego as 12 tribos e ter dado para Roboão um reino unido. Se Roboão pecasse, passasse para Jeroboão. Mas não, ele quis dividir, dar uma tribo para Roboão e depois a gente vai ter que caçar onde está a outra tribo. Qual é a outra tribo? Porque Roboão ficou com 2, a princípio com 1. E 10 tribos para Jeroboão. E por que um efraimita? Por que na leitura o texto destaca que ele era de Efraim, fala da casa de José? Então todas essas coisas eu vou estar lendo e explicando. E até na leitura eu vou buscar um resumo, para que nos próximos vídeos a gente possa acrescentar mais detalhes, porque esse assunto é cheio de detalhes. E a casa de Judá e a casa de Israel, eles vão se tornar um só povo e um só reino. Um só povo e um só reino. E essa profecia que eu acabei de falar, ela se encontra em Ezequiel capítulo 37. Vou marcar aqui, Ezequiel 37, a partir do verso 16. Ela também se encontra em Jeremias capítulo 31, a partir do verso 31. Ela também se encontra em Oséias
capítulo 1, a partir do verso 10. Eu vou explicar para vocês a linha do tempo da história de Israel de maneira resumida, praticamente um resumo que foi feito em Atos 13 pelo apóstolo Paulo. Aquele resumo é bom a gente ter em mente quando vai falar do assunto das duas casas de Israel. Das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó até o tempo da divisão do reino, existem eventos, acontecimentos. Então você tem que criar uma linha do tempo e resumir essa história na mente. Israel ficou 40 anos no deserto e foi no deserto que eles receberam a lei de Deus. Só que a lei de Deus foi parar em tábuas de pedra. Deus queria colocar a lei dele na mente, no coração do homem. Só que a lei foi parar em tábuas de pedra. Eles ficaram então 40 anos no deserto. Depois vem o tempo de Yehoshua, que é Josué. Josué é uma figura de Yeshua, Jesus. Josué tinha a missão de colocar as 12 tribos na terra de Canaã. E Canaã é filho de Cã. Aí depois vem o tempo dos juízes. Deus levanta juízes sobre o povo de Israel durante 450 anos. Aí Paulo comenta sobre isso em Atos 13. Aí depois vem a era dos reis. Saul reinou sobre Israel durante 40 anos, Davi durante 40 anos e Salomão durante 40 anos. Tanto Saul como Davi como Salomão, eles reinaram sobre um Israel unificado, ou seja, um Israel de 12 tribos. Esse é o Israel unificado. Só que por intermédio de Salomão veio a divisão do reino, em casa de Judá e casa de Israel. Sobre a casa de Judá, Deus quis colocar Roboão. Roboão, ele é filho de Salomão, portanto, de Judá. Sobre a casa de Israel, Deus quis colocar Jeroboão. Jeroboão, ele é da tribo de Efraim. A pergunta é, por que Deus quis colocar um efraimita sobre a casa de Israel? A casa de Judá são 2 tribos e a casa de Israel, elas são 10 tribos. Roboão ficou com 2 tribos, Jeroboão com 10 tribos. Como Jeroboão, ele é da tribo de Efraim e Deus quis colocar um efraimita como rei, cabeça das 10 tribos da casa de Israel, então Deus vai usar o nome Efraim para representar a casa de Israel. E como Roboão, ele é filho de Salomão, da tribo de Judá, Deus vai usar Judá para representar a casa de Judá. Aí nós vamos aprender que a casa de Israel, ela vai deixar de ser povo, ela vai deixar de alcançar misericórdia, e Deus vai rejeitar a casa de Israel. E a casa de Israel vai ser espalhada no meio das nações. Ou seja, Efraim vai estar no meio das nações. Só que Deus tem uma promessa sobre a casa de Israel. E é uma grande promessa. E essa grande promessa está relacionada com os gentios. Esses 2 reinos, eles vão se unir novamente. Deus vai espalhar a casa de Israel, Efraim, no meio das nações. E a casa de Israel, que é Efraim, vai deixar de ser povo, vai deixar de existir. Todo o Israel de Deus vai passar a ser a casa de Judá. Porque da casa de Judá haveria de se levantar o leão da tribo de Judá, o que foi profetizado no livro da lei. De Judá vem Davi, e da descendência de Davi, segundo a carne, Deus promete o Messias. Então Judá não poderia ser rejeitado, Deus tinha que suportar os pecados de Judá. Mas o da casa de Israel, ele não suportou, porque aí vai vir Cristo para buscar os gentios nas nações. E para unificar os gentios, Efraim, com os judeus, para formarem o reino do Senhor. Alguns textos que Jesus fala da casa de Israel, talvez você não esteja entendendo tudo o que eu quero dizer agora, você que já assistiu os meus vídeos e acompanha meu canal, você está entendendo. Alguns textos que Jesus fala das ovelhas perdidas da casa de Israel, ele não está falando somente de gentios. O único jeito de interpretar aquele texto é entendendo que Jesus está visualizando as 12 tribos. E não somente gentios ou somente judeus. Mas enfim, entendendo que a casa de Judá não foi rejeitada por causa de uma promessa de Deus, que teria que vir Cristo de lá, resgatar o seu povo e recorrer
atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel, para unificar esses dois povos em um só povo, em um só reino. Isso é o que é o mais importante, isso que eu quero fazer com que vocês entendam. Eu vou estar mostrando para vocês a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Na verdade são as promessas, mas eu vou focar em uma promessa, que é de bendizer as famílias da terra. Então eu vou estender um pouquinho as explicações, porque eu vou criar algumas conexões. Eu fazendo isso, ao invés de resumir demais essa parte das promessas, vai fazer com que você entenda mais fácil as coisas que eu vou explicar depois, de maneira que eu vou poder resumir a explicação futuramente. Então eu vou dar só uma alongada nessa parte, tá? Eu peço paciência e vocês vão ver como todas essas coisas vão tomando um rumo espiritual. Promessas feitas literalmente, visando aparentemente somente coisas literais, mas elas vão tomando um rumo espiritual. As 12 tribos literais vai tomar um rumo profético espiritual. Agora nós vamos ver o que Deus prometeu para Jacó. É bem semelhante ao que Deus prometeu para Abraão, de maneira que ele está confirmando com Jacó. O contexto aqui de Jacó é muito rico, porque você vai ver que tem a parte de Esaú e Jacó. Jacó tem um sonho profético, esse sonho nos remete a maravilhas no Novo Testamento. E aqui cada um vai tomar o seu rumo, Esaú para um lado, Jacó para o outro. Só esse pequeno resumo para vocês entenderem. Jacó teve aquele sonho com a escada ligando os céus e a terra, sonho profético, maravilhoso. Aí Deus disse assim, a Escritura diz assim: por cima dela estava o Senhor, que disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Não diz o Deus de Ismael, diz o Deus de Isaque, porque o Deus de Ismael vai se tornar outro. Olha, essa terra que você está deitado, eu vou dar para você e para a tua descendência. Gente, olha que promessa maravilhosa, que coisa linda que Deus vai fazer com Jacó. Essa promessa vai ser amplificada nos profetas. Como a gente tem que prestar atenção nas promessas de Deus. São promessas. O povo que fala de promessa não presta atenção nas promessas que estão na palavra. Presta atenção nas promessas que supostamente Deus está prometendo por intermédio de outros homens. Mas olha para as promessas que Deus está prometendo na palavra. Jacó, a tua descendência será como o pó da terra. Lembra que Deus falou para Abraão? Será como o pó da terra. Ela vai se espalhar para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Aqui não foi falado somente em ti serão benditas todas as famílias da terra. Também não foi falado somente na tua descendência. Foi falado Jacó em ti e na tua descendência. A descendência de Jacó, quem que é? Você vai falar que é somente Cristo? Não é somente Cristo, porque Cristo, como é que Cristo vai se espalhar pelos 4 cantos da terra? Cristo se espalha pelos 4 cantos da terra como? Através da igreja. Você sabia que a igreja... Desculpa, mas eu tenho que falar isso. Vocês sabiam que a igreja, elas estão representadas nos 7 olhos do Senhor? O Senhor não tem 7 olhos, nem 7 chifres, mas elas estão representadas nos 7 olhos do Senhor. E os 7 olhos do Senhor são enviados por toda a terra, lá em Zacarias. Em Apocalipse, que é uma explicação e conexão íntima com as visões de Zacarias, os 7 olhos do Senhor são os 7 Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos de Deus são aquelas 7 chamas que estão acesas sobre as 7 igrejas. Isso é espetacular. Isso daqui é de dar arrepio, uma coisa dessa. O Espírito Santo está falando que a descendência de Jacó ela vai se espalhar pelos 4 cantos da terra. Não somente no tempo de Israel, segundo a carne. Não somente por causa da dispersão do povo. Por causa dos cativeiros. Não somente por causa disso. Mas por causa da igreja hoje que está nos 4 cantos da terra. Não somente por causa da igreja que está nos 4 cantos da terra hoje. Mas por causa do que aconteceu antes. Deus espalhou a semente de Jacó pelos 4 cantos da terra. E foi dito, nela serão benditas todas as famílias da terra. Mas o povo de Israel, antes de Cristo, não tinha o poder de bendizer as famílias da terra. Pelo contrário, Deus fala assim, por causa de vocês o meu nome é blasfemado entre os gentios, entre as nações. Mas o povo que recebe do Espírito Santo, o povo que atenta para as Escrituras e que está espalhado pelos 4 cantos da terra, que é descendência de Abraão e um com Cristo e que é herdeiro da promessa e tem o poder de bendizer as famílias da terra, por causa do Evangelho, esse povo sim é um com Cristo, esse povo sim é herdeiro dessa promessa aqui. E se foi falado para Jacó em ti e na tua descendência, quer dizer que é nos passos de Jacó que nós seremos benditos, assim como nos passos de Abraão. Abraão é o pai da fé porque ele foi o primeiro
Deus quis que ele fosse o primeiro homem a manifestar aquela fé maravilhosa que o próprio Deus estabeleceu. Nós não somos benditos, salvos, porque cremos que Deus ressuscitou Cristo ao terceiro dia? Essa foi a fé de Abraão. Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar a sua descendência, que era Isaac, ao terceiro dia. Isso está na Escritura. Por isso que em Romanos 4, Paulo pega Abraão e fala, nós somos benditos nele, na mesma fé dele. Porque assim como ele acreditou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dentre os mortos ao terceiro dia, assim também nós cremos que Deus ressuscitou Cristo ao terceiro dia. Essa é a fé de Abraão. Você conseguiu me compreender como as promessas têm que ser lidas com atenção e com uma conexão com os profetas? Olha o verso 15. Logo após ter prometido tudo isso que eu expliquei para vocês, no verso 15 diz, eis que eu estou contigo, Jacó, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que eu tenha falado. Jacó, eu vou estar com você, eu não vou te abandonar, vou fazer você tornar para essa terra e não vou te deixar até que eu cumpra isso. Você acha que será uma promessa provisória? Até a ressurreição está implícita aqui nesse texto. Ou explícita. Depende de como a gente está lendo. Então você vê que a promessa feita para Abraão passou para Isaac e foi para Jacó. Agora, essa promessa, ela vai de uma maneira escondida passar para Efraim. O que? Efraim tem a promessa de bendizer as famílias da terra? É claro. A descendência de Abraão é Cristo. A descendência de Isaac é Cristo. A descendência de Jacó é Cristo. E Cristo tem um corpo que é a igreja. Isso eu já expliquei. O que está ficando de fora do plano aí é Ismael e Edom. Ismael e Esaú. E as 12 tribos de Ismael, é claro. Em Gênesis 35, a partir do verso 9, Deus apareceu outra vez para Jacó quando ele estava em Padã Arã. Olha o que Deus disse para Jacó. O teu nome é Jacó. Não te chamarás mais Jacó. Israel será o teu nome. Mudou o nome de Jacó para Israel. E a Escritura diz, e lhe chamou Israel. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica. A palavra frutifica, ela é da mesma raiz da palavra Efraim, que significa frutífero. Frutifica, multiplica e frutifica. Uma multidão de nações sairá de ti. Uma multidão de nações. Não está falando uma nação se referindo a Israel. Está falando uma multidão de nações. Reis procederão de ti. De Jacó vai sair nações e reis. Essa mesma promessa foi feita para Abraão em Gênesis 17. No mesmo contexto que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, associou gentios com Israel. Jacó, teu nome não é mais Jacó. É Israel. E multidão de nações sairão de ti. Os gentios fazendo parte de Israel. Aqui em Gênesis 35.